Sério? Sério? Aqui, tá bom. Bom, o lance do Bruno Henrique mais uma vez teve digamos assim, tivemos finalmente um desdobramento, não é um desdobramento final. Aliás, já falando sobre o caso do Paquetá, né? Pelo que o pessoal está dizendo, o Paquetá vai ser absolvido. É, daqui a alguns dias vai sair a sentença. Eu fico feliz pelo Paquetá no sentido de que é um grande jogador, um jogador que com certeza tecnicamente ele tem muito a entregar para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. Então assim, fico feliz. Eu só tô curioso, né? Curioso para saber mais sobre esse desdobramento, por que ele foi, como se diz, absolvido. E já que a gente está falando sobre o caso de esquemas de aposta, né? Por que não falar do Bruno Henrique, né? E aqui a gente já pode perceber que o Bruno Henrique, né? A Justiça do DF, né? O Distrito Federal, né? Acolhe a denúncia e Bruno Henrique do Flamengo se torna réu por fraude esportiva, né? Teve uma live que a gente fez aqui um tempo atrás falando sobre esse caso, o caso do Bruno Henrique, falando sobre não só as provas, né, mas provas é forte, né, mas todos os indícios que davam sobre a questão do Bruno Henrique, dele estar envolvido no esquema de apostas, mensagens, e até ficou complicado a situação porque tanta informação no caso do Bruno Henrique sobre conversas dele com, se eu não me engano, o irmão, conversas dele sobre a questão do cartão amarelo. Então, assim, fica muito difícil imaginar que o desfecho seja, digamos assim, o mesmo que o do Paquetá, né? Fica difícil imaginar que o desfecho seja um desfecho que agrade não só a nação rubro-negra, bem como seus fãs. Então, assim, a situação que o Bruno Henrique está se submetendo no final dessa carreira é bem complicada, né? Mas vamos tentar ler aqui e compreender mais ou menos o que está acontecendo. O juiz Fernando Bandini, acho que é Barbágalo que fala do TJ do DF, afirma na decisão que a denúncia do Ministério Público traz elementos robustos contra o atacante. O juiz Fernando Brandini, blá 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 blá, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, é o TJDFT, acolheu nesta sexta-feira a denúncia apresentada pelo Ministério, então foi hoje, né, do Distrito Federal e Territórios, contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo e o irmão dele, Vander Nunes Pinto Júnior, como a gente falou, né, sobre o caso da conversa dele com o irmão. Pois bem, o magistrado, por outro lado, indeferiu a denúncia por estelionato, segundo Barbagalo. A denúncia apresentada pelo MPDFT não apresentava elementos para que os agora réus fossem acusados também por este crime. Então, aparentemente, pela questão do estelionato, o Bruno Henrique não vai responder nem o irmão dele. Se condenados, Bruno Henrique e o irmão podem pegar uma pena que varia entre 2 e 6 anos de reclusão. A gente sabe que não vai acontecer isso, né? A gente sabe que muito dificilmente você vai ver um cara do tamanho do Bruno Henrique sendo preso, né? Também na decisão proferida nesta terça-feira, o juiz indeferiu os pedidos de medidas cautelares feitos pelo MPDFT, entre eles o pagamento de fiança do valor de 2 milhões. A defesa do atacante do Flamengo já havia tentado a derrubada deste pedido anteriormente, mas a decisão com relação a este pedido só foi proferida agora. Aqui tem mais links aqui pra gente falar, né? Tem o link da defesa do Bruno Henrique, a MP, né? Do DF apresenta denúncias contra o Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportivo e estelionato. Aparentemente ele só vai responder por fraude esportiva, né? Por estelionato foi indeferido. Barbagalo afirma que as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, órgão do MPDFT, demonstraram elementos contundentes contra o jogador, que é acusado de agir deliberadamente para receber um cartão em uma partida contra o Santos pelo Brasileirão de 2023, realizado em Brasília. Para quem não lembra, né, o caso lá do Soteldo, acho que era do Soteldo, né, que ele faz uma falta, ele toma um cartão, uma falta até... Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, né? Não sei se eu vou conseguir. O ato beneficiou o irmão e outros apostadores que cadastraram palpites do que o atacante de fato seria advertido na partida, o que acabou ocorrendo, né?
Bruno Henrique foi advertido 2 vezes na partida, a primeira já no fim do jogo por agredir um adversário. Já o cartão vermelho ocorreu depois do apito final por ofensa ao árbitro da partida. A decisão do Fernando Barbagallo traz como argumentos para o acolhimento da denúncia fatos com o volume de apostas no sentido que Bruno Henrique seria advertido na referida partida e a quantidade de palpites no cartão cadastrado a partir de contas recém-abertas. Então vamos pensar o seguinte: Bruno Henrique tinha tomado cartão amarelo no jogo de 2023. No final do jogo ele é advertido novamente, fora de lance, completamente descabido, toma um segundo cartão e foi apurado um volume grande de, como se diz, né, de apostas envolvendo a expulsão do Bruno Henrique ou o segundo cartão. Então essa relação foi feita e, é claro, também as conversas vazadas. Conforme consignado no alerta número 4098, as apostas na Kaizen Gaming foram realizadas por clientes novos e antigos, atuando fora de seus parâmetros normais, e parte delas foi feita a partir da mesma cidade onde nasceu o atleta, Belo Horizonte. Ou seja, houve também essa investigação, né? É um cruzamento de dados, que na Galera Bet foram realizados por 4 novos clientes, todos aproximadamente 24 horas antes da partida e com demonstração de forte confiança na ocorrência do evento, e que, na KTO, foram as primeiras apostas realizadas por 3 novos clientes, diz um trecho do documento. Então a gente está percebendo que houve todo um movimento de novos apostadores ou pessoas que não apostavam antes, para apostar, né, e com convicção sobre o acontecimento sobre o segundo cartão amarelo do Bruno Henrique. O que leva a crer que houve uma espécie de aviso, né, algum tipo de tentativa de manipular, né? No caso, se a gente parar para pensar, esse tipo de manipulação, na verdade, é uma fraude à aposta esportiva. Porque se a gente parar pensar no princípio, a aposta esportiva, ela tem como base o quê? Que você está fazendo uma projeção, né? Você está prospectando que algo vai acontecer. Você não tem a noção de que isso vai acontecer, e é exatamente assim que funciona a aposta desde que o mundo é mundo, né? A aposta de cavalo e tal. A gente fala que existe fraude num grupo de apostas a partir do momento em que a aposta está enviesada, ou seja, deliberadamente alguém vai ajudar um lado, né? Então você quebra a ideia da aposta, né? Porque você não está apostando, você pagou para ver isso, então você está tentando tentando não, você está burlando o sistema, né? Deixa eu ver aqui. Conforme. Aqui eu já li, né? Enfim. Aqui tem o lance do Bruno Henrique. A defesa familiar de Bruno Henrique pediu à justiça que a denúncia apresentada contra ele não fosse acolhida pelo juiz Fernando Barbagallo. O MP não demorou a rebater o pedido dos advogados, reiterando o teor da denúncia oferecida no início de junho. Antes do acolhimento da denúncia contra o Bruno Henrique e o irmão dele, o TJDFT homologou um acordo de não persecução penal com Douglas Ribeiro Pina Barcelos, também envolvido no caso. Ele confessou que apostou no cartão do atacante rubro-negro sabendo que ele seria advertido. Por causa do acordo, ele não se tornará réu na esfera criminal. Que loucura, né? Então ele fez um acordo, né? Sabendo que ele seria advertido. Ele confessou que apostou no cartão do atacante rubro-negro sabendo que ele seria advertido. Por causa do acordo, ele não se tornará réu na esfera criminal. Que loucura, né? Que loucura. Pedido de indenização milionária. Na denúncia, o MP pediu ainda à Justiça do DF que os denunciados paguem uma indenização no valor de 2 bilhões, o que não é nada, né, para o Bruno Henrique, né? A título de reparação de danos morais coletivos pelos crimes de fraude esportiva e estelionato. No caso, só fraude esportiva, né? Porque estelionato, enfim, estelionato já foi indeferido. De acordo com o pedido, a suposta manipulação apontada pelas investigações causou uma afronta à integridade e à ética esportiva, além de ter violado o direito do consumidor e, por fim, pelo descrédito causal do futebol, um patrimônio cultural, nas palavras do MP, pelas ações dos denunciados. Eu gostei muito desse trecho, porque se a gente parar para pensar, foi exatamente o que a gente já estava aqui discutindo, né? Você afronta tanto a integridade como a ética esportiva, você acaba com a ideia não só da aposta, mas você também coloca o futebol como um sistema, como é que fala? Enviesado, né? Aqui tem um vídeo, né? Bruno Henrique discutindo com... Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo ver o lance aqui. Tá aqui. Ó o Soteldo, ó o Soteldo. Ó o Soteldo. Aqui parou porque deu um cartão amarelo. Mandou o juiz mandou o juiz se, né? Foi lá, esbarrou no juiz, né? Tomou vermelho.
É interessante esse lance, né? Porque assim, ó, olha lá, o Soteldo já tinha ido. O Soteldo já tinha ido, né? Aí ele vai lá. Você vê que quando o juiz já tá pegando o cartão, ele já vai xingar o juiz, né? Acho que talvez ele nem tomasse cartão. É, a denúncia do MPTF afirma ainda que tentou apresentar acordos de não persecução penal para alguns dos denunciados, mas que os termos apresentados não foram aceitos, o que levou à apresentação da denúncia. Este acordo não foi sequer apresentado a Bruno Henrique, uma vez que, no entendimento do MP, esta medida não seria o suficiente para prevenir os crimes de fraude esportiva e estelionato. Isso é fato, né? Se não houver uma punição exemplar ao Bruno Henrique, caso ele seja culpado, é importante, né? Isso aí, ele ainda é réu, a gente ainda tem que partir do pressuposto de que ele é inocente, né? A presunção de inocência. Mas a partir do momento que a gente descubra que ele realmente tentou fraudou a aposta esportiva, tem que haver uma pena que seja complacente não, né? Que seja no mínimo justa, para que possa se dar um exemplo sobre os acontecimentos de agora no futebol brasileiro, e que até sabendo, né, que a maioria dos clubes no Brasil tem uma patrocinadora que é uma Bet, é necessário que tenha esse tipo de profissionalismo, essa transparência, e que a gente saiba que não há nenhum tipo de esquema ou alguma tentativa de algum jogador de beneficiar certos apostadores, né? Senão você destrói muito o mercado. O Ministério Público estipulou ainda o valor de R$ 2 milhões, que não é nada, de fiança por ataque do Flamengo, a fim de assegurar o seu comparecimento aos autos do processo e como forma de evitar a obstrução do andamento judicial ou ainda a resistência injustificada à ordem judicial. A defesa do jogador entrou com um pedido para que a fiança sugerida pelo MP não fosse acatada, sob a alegação de que o Bruno Henrique possui um vínculo empregatício formal com o Flamengo, além do atacante não ter mostrado até o momento qualquer atitude que pudesse atrapalhar o andamento das investigações. O magistrado, entretanto, destacou na decisão que Bruno Henrique não demonstrou nenhuma intenção de atrapalhar o curso das investigações até o presente momento e que a presença dele nos autos pode se fazer por meio de videoconferência. Ok, aqui a gente já tem o lance todo, a gente tem todas as explicações em relação ao Bruno Henrique. Então, para quem chegou agora, para quem não sabe, vou até ajeitar aqui. Mas para quem não sabe, quem está chegando agora, sim, Bruno Henrique virou réu, né, pelo Distrito Federal, né? Então, a partir de agora, a situação do Bruno Henrique ela está bem complicada. Não é um caso simples, mas é um caso que, diferente dos outros que a gente falou, a gente está falando do Bruno Henrique, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, e principalmente a gente está falando de um caso que a gente tem conversas vazadas, que a gente tem um acontecimento, nós temos indícios, né, que são as contas que são criadas justamente no período em que ia acontecer o jogo, ou seja, houve um processo de pessoas que nunca tinham apostado ou mesmo não tinham contas, apostando todos em todos não, né, mas uma concentração grande de pessoas que não tinham contas em determinadas casas de aposta e criaram contas justamente para fazer a aposta sobre o segundo cartão amarelo do Bruno Henrique. Então é um indício forte, e principalmente sabendo que parte dessas contas eram da região do Bruno Henrique, né? Ou seja, a região que o Bruno Henrique morava. Então, assim, é forte, né? É muito forte. Não sei qual desdobramento vai ter em relação a isso, né? Porque se para pensar, a aposta ela não é o valor dela, né? Porque se a gente colocar o que o Bruno Henrique ganhou com essa aposta, zero. Zero não, né? Mas tipo, mixaria, tá ligado? É pior. A gente tá pensando ainda que o Bruno Henrique fez isso no sentido de transgressão mesmo, ou seja, transgressão pela transgressão. Você não tá vendo uma vantagem por si só, né?
pra gente parar pra pensar por que o Bruno Henrique precisava desse dinheiro, né? Ele não precisava desse dinheiro, ele não precisa desse dinheiro, né? Então, assim, é uma situação tão besta, tão boba, que mancha a história de um jogador que poderia, que tá aí no seu fim de carreira já, 30 e poucos anos, jogando bem, né? Um jogador importante indo pro Flamengo, sujar a história dele com um caso tão patético, com um caso tão fútil, tão fraco, tão sem expressão. A gente não tá falando de um esquema de apostas gigantesco, a gente tá falando de, por isso que eu fiz a analogia, né, com roubo de galinha, uma coisa pequena, uma coisa simples, uma coisa besta. Então, assim, é um pouco triste, né? Vamos ver qual vai ser o resultado, mas caso seja confirmado, me deixa um pouco, sei lá, eu fico um pouco mal no sentido de que é uma coisa tão boba, uma história tão forte de um jogador tão que passou por tantas dificuldades, mas que pode terminar de uma maneira tão melancólica.